Bom, dando continuidade às nossas apresentações orais, nós teremos agora a apresentação do tema Valores Humanos, Metas de Autoimagem e Compaixão e Comprometimento Organizacional na PMDF, cujos autores são Paulo Henrique Ferreira Alves e Cláudio Vaz Torres, apresentando o capitão Ferreira Alves, mestre em Psicologia Social pela Universidade de Brasília. Bem, boa tarde a todos. Eu sou o capitão Ferreira Alves, da Polícia Militar do Distrito Federal e mestre em Psicologia Social do Trabalho das Organizações pela Universidade de Brasília. Falar depois do Guilherme é um desafio, né, pela magnitude do trabalho dele também, mas, por um lado, também facilita um pouco, porque nós temos temas correlatos nos nossos trabalhos, né? Então, algumas coisas que talvez eu precisaria falar com um pouco mais, de maneira mais aprofundada, eu posso passar um pouco mais rápido, porque ele já abordou na palestra dele, e aí a gente ganha um pouco mais tempo para discutir um pouco de resultados, né? Como o Major Borges falou, meu tema é Valores Humanos, Metas de Autoimagem e Compaixão e Comprometimento Organizacional na Polícia Militar do Distrito Federal. Foi feito, assim como no caso do Guilherme, esse trabalho também é um memento da minha dissertação, defendida em fevereiro deste ano, de 2019, e busca justamente, né, como a gente tem trabalhado aqui no Congresso Internacional de Ciências Policiais, mas naturalmente o nosso objetivo principal é buscar melhora na segurança pública, né, do país, que é um tema de grande relevância. São áreas muito importantes e ainda pouco exploradas, principalmente no Brasil, como o Guilherme reforçou. Eu trouxe uma figurinha para materializar um pouco disso, e que é o quê? A gente vê que hoje segurança pública é uma temática abordada de maneira intensa em praticamente todos os meios de comunicação. Então a gente vai lá, diversos veículos de comunicação, e a gente está toda hora utilizando vendo se tratar de algum assunto de segurança pública. Eu até coloquei isso lá na minha dissertação, na introdução, que eu falava, uma forma de comprovar isso, quase que um desafio ao leitor, era assim, eu desafio o leitor a ligar agora qualquer veículo de comunicação, seja ele rádio, televisão, ou entrar em algum sítio da internet, naturalmente vai ser observado alguma coisa sobre segurança pública. E nesse caso, né, nós temos a importância da Polícia Militar, que é uma das principais instituições responsáveis pela segurança e ordem pública no país. E acaba que, infelizmente, a gente ainda tem muito poucos trabalhos explorando essa temática de segurança pública e essa temática policial militar, principalmente no meio acadêmico. Muitas vezes a gente tem até o que o professor Fábio nos deixa muito felizes quando a gente vê pesquisas dessa magnitude, né, um profissional acadêmico com a grandeza do professor Fábio embrenhando nessa área, porque a gente estava acostumado, professor, e por isso que às vezes a gente tem muitos policiais, oficiais, praças, falando dessa questão, um pouco desse receio do ólogo, né? Porque muitas vezes a gente é acostumado a só se tratar com segurança pública com um viés um pouco dissociado da vida acadêmica, ao contrário do que é feito, por exemplo, pelo senhor, pelo Grupo Influência no UNB. E aí nos deixa feliz isso, né? E nos motiva a embrenhar nesse caso, que é o caso meio do Guilherme. E mais especificamente, só diferenciando um pouco do trabalho, eu foquei meu trabalho um pouco mais na própria organização, porque eu busquei trabalhar, claro, como a gente sabe, o objetivo de uma polícia comprometida, de um policial militar comprometido, isso vai gerar naturalmente benefícios para a segurança pública e para a sociedade, mas o meu objetivo foi entender um pouco mais como esses construtos, né, como esses fenômenos psicológicos estão funcionando dentro da PMDF, dentro da organização. E até porque nós somos a Polícia da Capital Federal, né? O que acontece aqui reflete e transcende para o país inteiro. Então, aqui um exemplo das manifestações, né, que foram bem fortes alguns anos atrás, e tudo que acontecer aqui transcende para o mundo inteiro, porque somos a capital. Então, é muito importante para nós
ter uma polícia que é conhecida, é entendida. A gente sabe que entender fenômenos psicológicos não é fácil, são vários fenômenos envolvidos para a gente entender atitudes e comportamentos, mas a gente tem que buscar entender o máximo possível deles, né? O que acontece. E aí, nesse caso, eu trabalhei com valores humanos, que é o primeiro tema. O Guilherme já trabalhou um pouco com vocês. Também trabalhei na teoria do Schwartz. Eu vou me dar, só para ficar um pouco mais claro a parte conceitual, valores são conceituados como crenças relativamente estáveis, ou seja, eles não mudam tão rápido como a atitude, né, como o Guilherme falou aqui agora. Então, o valor ele vai sendo construído ao longo da nossa vida, ele vai se fixando de acordo com as pesquisas por volta do início da idade, final da adolescência e idade adulta, início da idade adulta. E a mudança de valores é algo mais complicado de acontecer. Não se muda muito facilmente valor. A atitude ela já se consegue uma mudança um pouco mais, não vou dizer mais fácil, mas se consegue trabalhar bem isso. E isso impacta no comportamento, como o professor Fábio falou mais cedo. O valor ele já é algo um pouco mais difícil de mudar. Aqui são o modelo do Schwartz, né? Esse último modelo tem 19 valores e foi a teoria utilizada por mim na minha dissertação. Eu trouxe um pouquinho aqui da parte de valores e atitudes, que o Guilherme acabou trabalhando, porque também falou, mas eu vou passar um pouco mais rápido, né? Porque a gente muitas vezes mede valor, mas a gente também mede atitudes, porque as atitudes são até mais fáceis de acessar, a gente fala assim, e são dentro dessa construção na busca de comportamentos, algo que a gente pode trabalhar de uma maneira menos estável do que o valor, né? Não é que a atitude também é fácil de mudar, mas assim, ele comparado com o valor, a atitude ela tem um impacto mais tranquilo da gente trabalhar. E no caso do meu trabalho, eu trabalhei com as duas atitudes, que são dois construtos psicológicos em nível de atitude, que são as metas de autoimagem e compaixão e o comprometimento organizacional. As metas, né, de maneira bem lúdica, bem rápida de a gente definir. Todos nós temos metas. Então, meta, na verdade, é o quê? É uma representação interna de algo que eu desejo, de algo que eu quero alcançar. Né? E nós temos várias metas. E nós hierarquizamos essas metas dentro da nossa vida. Sejam elas para a nossa alimentação, para o nosso dia a dia. Então, dependendo do que eu quero, eu hierarquizo as metas, né? E, nesse caso, dentro de toda a teoria de metas, existe uma teoria mais restrita chamada de metas de autoimagem e metas de compaixão. As metas de autoimagem, elas estão... quando a pessoa ela possui mais metas de autoimagem, né? Ela reforça mais metas de autoimagem, ela busca ter uma imagem, como o próprio nome diz, mais positiva perante as pessoas. Não no sentido de fazer o mal, de querer passar por cima das pessoas, mas sim de se autopromover, de se mostrar melhor. Quando a pessoa tem mais metas de compaixão, ela já busca o que mais? Ela já tem uma atitude mais de pensar no outro, às vezes até de se colocar em segundo plano e pensar mais no outro. E o comprometimento organizacional, que é o terceiro construto, né, o terceiro fenômeno estudado, ele trabalha justamente o quê? Esse link, esse elo de ligação entre um trabalhador e uma organização. Também foi medido no meu trabalho em nível de atitude, né? Ele é muito estudado no campo das organizações, tem sido muito estudado nos últimos anos no campo das organizações públicas, e é importante porque ele pode ser preditor, né? Como a gente trabalhou aqui, de outras atitudes e até de comportamentos, como em nível de desempenho, absenteísmo, rotatividade e vários outros fenômenos psicológicos que a gente pode utilizar quando a gente trabalha com comprometimento, né? Ele tem é muito difícil definir, porque quando a gente vai ver na literatura, tanto nacional quanto internacional, nós temos vários verbos ou várias mini sinônimos relacionados a comprometimento, né? Mas, em resumo, é o que eu falei. Basicamente, a gente pode resumir como a ligação entre o indivíduo, o policial, no caso, né, e a sua organização, ou o trabalhador e a sua organização. Dentro da teoria internacional e nacional, nós temos aí várias divisões, né, mas as principais bases de comprometimento que foram estudados no mundo são, quando é dividido em comprometimento afetivo, normativo e instrumental. Na minha pesquisa, eu foquei mais no comprometimento afetivo. Por quê? É um campo muito estudado também, e já existem pesquisas dizendo que muitas vezes é difícil até a gente dissociar alguns desses outros tipos de comprometimento
do afetivo. Né? Porque, por exemplo, eu trabalho o comprometimento afetivo é a relação de identificação do trabalhador e envolvimento com a sua organização. O normativo é o sentimento moral em relação às normas da organização. E o instrumental é como se, ele também é chamado de calculativo. É quando muitas vezes o trabalhador ele calcula os custos e benefícios de permanecer naquela organização. Mas todas elas acabam envolvendo um pouco de afeto. E às vezes até isso transcende em outros conceitos. Então, no meu caso, eu trabalhei com uma escala que trabalhou muito mais o comprometimento afetivo, né? E aí o meu modelo de pesquisa é tentar mensurar se os valores humanos eles poderiam predizer comprometimento organizacional e se as metas de autoimagem e compaixão poderiam mediar, né, ser mediadoras nessa relação. Né? Aí, já em relação ao método, participaram da pesquisa policiais militares do Distrito Federal, uma população nossa, no momento da pesquisa, de 11.340 policiais, hoje nós temos até menos, foi abordado mais cedo pelo Coronel Nunes, nessa preocupação com relação à nossa quantidade de efetivo. Né? A minha amostra total foi de 604 policiais, que representa 5,33% da população, 85 policiais femininas e 485 masculinos, até porque nós temos um percentual mesmo de mulheres e de homens. Né? Idade média de 37,49 anos, com desvio padrão de 11,27. Tempo de serviço variou entre 2 e 32 anos, média de 15,62. A maioria deles de unidades operacionais, 61,8%. Escolaridade, 81,8% graduados. E aí tivemos várias patentes, né? Mas a amostra foi representativa. Para não ter que ficar lendo todos os percentuais, eu posso dizer que a amostra foi representativa. Nós temos cálculos estatísticos para falar se a amostra utilizada é representativa ou não da população, e no caso da pesquisa ela foi. A coleta foi feita em instrumentos individualizados, survey, e com autorização prévia do comando da corporação e do Departamento de Cultura. Os instrumentos foi o PVQR, o mesmo que o Guilherme utilizou, com evidência de validade pelo Cláudio Torres, meu orientador, e o Gomes Nascimento, o Thiago, né? Esse instrumento de Compassionate and Self-Made Goal Scale é uma escala que não existia no Brasil, foi validada no mestrado. O artigo meu, inclusive, está saindo, ele vai ser publicado na revista Psicologia e Organizações de Trabalho. Vai sair no primeiro número agora, está no prelo, mas a gente fez a última revisão textual anteontem, já para sair no primeiro número de 2019, e a escala de comprometimento organizacional afetivo do Bastos e do Aguiar. A análise dos dados foi feita no SPSS e no AMOS, e vamos chegar aí na parte, acho que talvez mais esperada, né, que são os resultados. Então, por exemplo, na PMDF, dentro daqueles 19 valores, que depois, quem quiser, eu posso mandar o trabalho para vocês conhecerem mais teoricamente. Uma das coisas que eu conversava até com o Guilherme é a dificuldade da gente explorar, porque é um tema muito grande, com conceitos amplos e complexos que a gente teria que explicar. Numa sala de aula, eu fiz essa palestra para os cadetes da PM em 1h50, esse mesmo texto. Né? Porque aí eu expliquei, temos que explicar que são valores, quais são os valores principais. Mas pelo nome a gente já consegue entender mais ou menos o que foi encontrado de resultado. Então eu tive maiores scores, ou seja, os policiais militares do DF, eles tiveram valores elevados de benevolência e cuidado, ou seja, eles se preocupam em cuidar do outro, da população, deles mesmos. Segurança social, ou seja, eles se preocupam com a segurança da sociedade como um todo. E universalismo e compromisso, eles são compromissados com o bem em geral. Eu testei diferenças também entre alguns grupos, homens e mulheres, oficiais e praças. Eu encontrei diferenças entre oficiais que eles têm mais scores, ou seja, eles têm mais valores para autodireção de pensamento, autodireção de ação, realização, tradição e universalismo natureza. Também são outros valores. Em metas de autoimagem e compaixão, eu encontrei maiores scores na polícia como um todo para metas de compaixão. Ou seja, os policiais militares do DF, eles são muito preocupados, eles estão mais preocupados com o bem dos outros, a ponto de se colocar em segundo plano, do que a sua própria autoimagem. Não foram encontradas diferenças significativas em quase nenhum dos grupos, mas eu encontrei que policiais com mais de 20 anos, eles têm um pouquinho mais de meta de autoimagem. E no comprometimento organizacional, eu encontrei scores na PMDF acima da média da escala, então eu tive scores bons, ou seja, eu posso dizer que
os policiais militares do DF são comprometidos com a organização. Eu tive uma escala aí de 1 a 6, e aí a média da escala foi de 3,97, quase 4 pontos, né? Os oficiais apresentaram maiores escalas para comprometimento que as praças, e policiais com mais de 20 anos, menos score de comprometimento. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Então, eu tive algumas correlações encontradas no trabalho. De metas de autoimagem e realização. Eu vou focar mais nas metas de compaixão, porque elas são as que são ressaltadas, né? As metas de compaixão, então, policiais com mais metas de compaixão, eles buscam menos realização, eles buscam menos poder domínio, ou seja, menos dominar as pessoas, eles buscam menos poder sobre recurso, buscam menos face, ou seja, ter uma imagem, a sua autoimagem mesmo ressaltada, né? Eles buscam, já policiais com meta de compaixão, eles buscam mais conformidades com regras, respeitam mais as regras, eles buscam mais uma segurança social de todo mundo, eles respeitam mais as tradições, eles buscam mais, os policiais com meta de compaixão, universalismo transcendental, compromisso e tudo mais. Foram encontradas correlações entre valores humanos e comprometimento. Então, assim, os valores puderam predizer comprometimento em alguns níveis, e foram encontradas correlações entre metas de autoimagem e compaixão e comprometimento também. Ou seja, metas de compaixão, ou seja, policiais com metas de compaixão, eles são mais comprometidos com a organização. E isso reforça em pesquisas internacionais, nesse sentido, que buscam o quê? Inclusive, quando a gente vai ver, inclusive, o próprio artigo em que as autoras Jennifer Crocker e Amy Kenevello, elas criaram um instrumento justamente com o título de como é que eu faço para diminuir as metas de autoimagem e melhorar de compaixão em uma universidade. Eu vou passar um pouco mais rápido a questão aqui da parte estatística, o professor Fábio que me perdoe isso, porque para tentar chegar no livro, eu vou chegar mais no resultado, né? Então, assim, basicamente a gente tem aqui os valores que mais explicaram, o valor que mais explicou o comprometimento na polícia foi o valor de tradição. Então, em suma, policiais que têm valores de tradição, eles são mais comprometidos com a organização. E no modelo principal, a gente fez uma regressão stepwise, mas no modelo principal, que melhor explicou o fenômeno de comprometimento, aí eu volto só uma ressalva para quem está olhando para a quantidade da explicação do fenômeno, né? A gente sabe que tem muitos outros fenômenos que entram nesse pacote. Então, explicar comprometimento somente medindo esses 3 é mais complicado. Mas a gente diz que tradição, estimulação e autodireção de pensamento foram os que mais explicaram o comprometimento. E aí a gente entra na discussão, né? Que eu já falei um pouco quando eu falei dos resultados. Então, a gente tem aqui ressaltando maiores scores para aqueles valores que eu falei: benevolência, cuidado, segurança social. Em metas de autoimagem e compaixão, o que a gente tem a dizer? Que as metas de compaixão, já entrando numa discussão um pouco mais aprofundada, elas são importantes. E aí elas entram o quê? É importante ressaltar isso na polícia. Assim como as autoras entendem que é importante a gente ressaltar metas de compaixão quando elas aplicam essa pesquisa, é importante a gente desenvolver ferramentas para ressaltar metas de compaixão, porque isso vai gerar melhor comprometimento com a organização. E aí, dentro daquele modelo, né, nós encontramos aí correlações significativas entre as 3 variáveis, efeitos significativos de valores humanos para comprometimento organizacional, efeitos significativos de valores humanos para metas de autoimagem e compaixão, efeitos significativos de metas de autoimagem e compaixão em comprometimento organizacional. Só que quando eu coloco isso numa equação, o beta de valores humanos não vai a 0. Então, existe uma mediação, mas não completa. Ou seja, no meu modelo de pesquisa, os valores humanos explicam e as metas de autoimagem e compaixão ajudam a melhorar o entendimento de comprometimento, mas não completamente. Então, assim, para considerar e a gente finalizar aqui o trabalho, os valores humanos são importantes. A gente, às vezes, tende a ver algumas pessoas falarem que valores humanos não são importantes para medir alguns comportamentos psicológicos, justamente por várias outras facetas que a gente tem que colocar dentro dos modelos estudados, mas eles são sim importantes, eles tiveram um papel relevante na predição de comprometimento organizacional. As metas de autoimagem também, e principalmente as de compaixão, têm que ser ressaltadas, e as perspectivas futuras são no ponto de melhorar o ajuste da escala, que eu validei, a gente encontrou evidências de validade para o Brasil,
mas a gente tem que aprimorar, porque ela ainda mede, mas não da maneira mais adequada possível, e ampliar o modelo, né? Trazendo mais ações práticas para a PMDF, melhorando as metas de compaixão e melhorando o comprometimento. Muito obrigado. Capitão Ferreira, nós é que agradecemos. Falar sobre valores humanos em tão pouco tempo realmente exige um grande esforço. Nós abrimos agora aos presentes a possibilidade de fazer perguntas ao nosso expoente. Obrigado. Meu nome é Carlos Teles, sou tenente-coronel da reserva, e gostei muito da sua apresentação, fazer só um paralelo com a pesquisa do capitão Guilherme, que já tinha dado uma introdução com relação ao medo do crime. E com relação à sua pesquisa sobre os resultados propriamente dito, quando tu falaste sobre a autopromoção, a conservação, a autotranscendência, o que me deixou mais assim aguçado a fazer essa pergunta é com relação ao nosso plano estratégico. Essas metas, essas perspectivas estão alinhadas com o nosso plano estratégico, e como fazer isso para que na ponta, conforme que o capitão Guilherme já tinha colocado, para que a população não só entenda, mas haja uma verdadeira modificação do padrão de comportamento e ela efetivamente se sinta segura. Terá ações concretas para modelagem isso junto ao plano estratégico e efetivamente uma ação concreta dos órgãos de segurança e vamos falar mais de uma maneira mais ampla, as ações transversais do governo para que esse tipo de prática, da sua perspectiva, venha a dar essa sensação de segurança para a população? Comandante, boa tarde. Agradeço a pergunta. Tá funcionando. Eu trabalho justamente com o plano estratégico lá no Estado-Maior, né? A questão dos valores em relação ao plano estratégico, ela saiu só um pouquinho, porque no nosso caso, tanto o meu quanto do Guilherme, a gente trabalhou com valores humanos individuais, né? E quando a gente fala no plano estratégico, apesar dos valores organizacionais serem construídos com base, claro, dos valores individuais e humanos dos seus membros das corporações, mas elas estão mais ligadas aos valores organizacionais. Há como fazer? Há sim. Inclusive, eu recém fui aprovado no processo de doutorado e pretendo tentar medir isso, encontrar um pouco disso, porque entender também os valores organizacionais em conjunto com os valores humanos pode me ajudar a entender melhor o fenômeno, né? Como eu falei, existem vários outros fenômenos psicológicos que vão tentar explicar o comprometimento, a motivação para trabalhar, a forma como o policial vai à rua. E agora, claro, a gente vai tentando, de maneira acadêmica e de maneira gradual, entender melhor isso, para que a gente faça ações pontuais para melhorar isso. Então, por exemplo, um achado importante, no caso da minha pesquisa, é entender que, beleza, metas de compaixão, porque eu mexer nos valores do policial é um pouco mais complicado, de maneira prática falando, né? Mudar valor, apesar que eu estou pretendendo, já estou numa pesquisa com os cadetes, eu medi valores deles na hora que eles entraram na academia. Eu quero tentar entender se um curso de formação de oficiais ou cursos de especialização são capazes, de repente, ao contrário do que a literatura diz, né, que normalmente para mudar valor tem que ser algo muito impactante. Em geral, isso que diz a literatura. Será que um curso de formação, como o curso de formação de oficiais, por exemplo,
seria capaz de, a gente está fazendo uma pesquisa longitudinal, né? Ao final de 3 anos, mudar valores? De repente, entendendo isso, a gente pode pensar algumas ações para trabalhar com valores. Mas, como eu falei, não é que seja mais fácil, mas eu consigo, de maneira mais palpável, trabalhar com ações de mudança de atitude. Inclusive, a palestra do professor Fábio me mexeu muito comigo hoje, porque a gente sempre pensa no meio militar naquela questão de eu falar, eu incentivar, eu colocar cartaz, eu fazer campanha interna. Mas, muitas vezes, a gente esquece das questões né, que são bem mais intrínsecas da influência social. Então, eu vou procurar o senhor, com certeza lá, Fábio, para tentar pensar algumas coisas lá. Mas, e aí, com isso, chegando nesse ponto de mudar isso, né, aumentar o comprometimento, alinhar isso com o plano estratégico, a gente consegue criar ações internas, campanhas, ações até mais de influência social, né, como o professor Fábio muito bem explicou mais cedo, e aprimorar, aumentar o comprometimento, aumentar a motivação do policial. E aí, com isso, a gente consegue, sim, um resultado mais apurado. A gente tem, por exemplo, o Thiago Gomes, estudando desempenho também, então é uma variável muito importante. E a gente, juntando tudo isso dentro de pesquisas, né, organizacionais, a gente consegue mostrar para a população o melhor serviço prestado. E quando a gente mostra, porque muitas vezes até o próprio fato de divulgar isso já aprimora um pouco a sensação de segurança. Ou, no caso, o medo do crime, diminui o medo do crime, né? A gente fala de uma maneira mais técnica. Mas tem como, sim, a gente alinhar tudo isso com o plano estratégico, e estando no plano estratégico é mais fácil a gente atuar de maneira organizacional, criando ferramentas, criando instrumentos organizacionais para aprimorar isso. Boa tarde, meu nome é Janice, eu sou psicóloga e atuo lá no Espírito Santo com policiais militares. Sou professora na Academia de Polícia lá também. E eu fiquei com uma curiosidade, né? Gostaria de parabenizar o senhor e o palestrante anterior, porque ambos da instituição são militares, e aí hoje de manhã foi dito sobre os zoólogos, né? E eu sou uma psicóloga civil, que dedico a minha carreira acadêmica a estudar policiais militares. E eu queria saber como foi para o senhor realizar um trabalho que fala aí de motivação, valores humanos, no programa de Psicologia Social do Trabalho, essa abertura da própria instituição aqui, a qual o senhor pertence, e lidar com isso, que é fazer pesquisa numa instituição que percebo que no Distrito Federal isso está um pouco mais aberto, né? Agora nós vamos ter a primeira defesa de mestrado no programa de Psicologia Institucional da Universidade Federal do Espírito Santo de uma militar, que é uma tenente. Então, isso é muito recente no nosso estado. Então, eu queria saber do senhor como foi essa experiência de fazer um trabalho voltado aí para scores psicológicos, né, construtos psicológicos nessa instituição. Bem, até para não tomar tempo da excelente palestra que vem aí, né, do Jonathan, eu vou tentar ser um pouco breve, mas, assim, como eu acho que todo mundo que tem graduação ou pós-graduação, qualquer formação, a gente sabe que é complicado, né? O mestrado, por ser estrito sensu, e em 2 anos, ele é bem doloroso, né? A gente tem por conta do ISCP, nós temos algumas pequenas vantagens em relação à carga horária, então, mas assim, ainda é um pouco complicado, porque a gente ainda tinha, por exemplo, os dias que eu tinha aula à tarde, eu tinha que trabalhar, eu inverti o expediente, por exemplo. A gente tem alguns apoios do comando, então, para escrever, eu consegui uma dispensa de 15 dias para finalizar minha dissertação, mas a gente vê que, com o Instituto Superior de Ciências Policiais, esse estímulo vem crescendo aqui. Então, portas foram abertas inicialmente aí pelo Tiago e outros policiais que buscaram a pesquisa, e com isso é um pouco da influência social mesmo, né? A gente vai vendo, a gente vai vendo a importância disso, a gente vai buscando entender aquilo, né? E a gente vai buscando aprimorar. E aí, com isso, a própria organização foi vendo a importância disso e foi apoiando mais. Hoje, por exemplo, existem já propostas de, por exemplo, o policial, quando em aula, ele não precisar mais repor o horário.
Então, assim, durante, por exemplo, isso é um estudo em andamento. Eu trabalho no Estado Maior da Polícia, então eu sei que está sendo estudado isso. Isso já vai ser um ganho, né? Porque o policial já se sente mais motivado também. Então, já dele poder estudar e não ter que repor o trabalho. Porque é uma jornada tripla. Eu sou casado, tenho filhas. Então, às vezes eu tinha aula de manhã, trabalhava à tarde, e à noite tinha que dar conta de brincar com elas. Então, assim, e à madrugada tinha que ler artigo, porque tinha muito trabalho, né, professor? A gente fazia muita coisa. Mas, realmente, é gratificante quando a gente passa pela dificuldade e vence, né? É isso. Senhores, Só um momento. senhoras... Posso? É possível? Pois não. Ferreira Alves, né? Eu acredito que a gente merecia pelo menos 1h30 desse assunto seu aí, não poucos minutos assim. Você foi falando aí de valores humanos, de metas de autoimagem, de compaixão e de comprometimento organizacional. E aí eu fui fazendo um link, sabe, com um fenômeno que nós estamos vivendo hoje nas polícias militares do Brasil. Uma militofobia interna, um sistema de autofagia. Nós mesmos estamos questionando alguns valores que, por muito tempo, foram valores para nós imutáveis. No direito, a gente sabe que nenhum direito é absoluto, nem mesmo o direito à vida, né? Ainda mais um direito, por exemplo, à liberdade de expressão. E é bom que todos saibam, um militar não tem direito de liberdade de expressão, não. E a gente encontra alguns por aí que acreditam que podem e têm direito à liberdade total de expressão. A ponto até de ajuizar uma ação no STF, a DPF 475, contra um artigo do Código Penal Militar, que é a crítica indevida. Então, ele acredita, aquele militar, que ele pode criticar o governador dele, que é o comandante em chefe, e o comandante-geral dele chamando de qualquer nome que ele queira. Olha que interessante. Então, você foi falando, eu fui pensando nesse exemplo, já que eu labuto com isso aqui na assessoria parlamentar, e também por conta do doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais, que a gente acaba entrando nessas matérias também, buscando novos conhecimentos, e aí me fez pensar que esse estudo realmente ele não se encerra como nenhum outro estudo, né? A gente está abrindo portas para outras coisas, mas me fez refletir. Mesmo porque você relacionou policiais com mais de 20 anos e menos de 20 anos, colocando ali que estão mais ligados, esses mais de 20, a metas de autoimagem ligada a um comprometimento organizacional. Olha que interessante. A divisão de oficiais e praças também talvez tenha relação, e deve ter mesmo, nessa matéria. Enfim, acho assim, de suma importância essa sua área de pesquisa, o trabalho que o professor deve ter feito com você e com o Guilherme também. Sensacional, o caminho é esse mesmo, tem que continuar assim, porque só assim que a gente vai avançar, só assim que a gente vai alcançar esse nível de excelência que a gente busca. Esse perfeccionismo é importante para nós, para manter os valores militares e afastar essa militofobia que existe em relação a nós e agregar esses valores, assim como a professora falou. E a gente está no caminho certo. Parabéns, eu gostei muito de ter ouvido você sobre o assunto. Obrigado. Só rapidinho, só para dentro do que o senhor falou, uma das coisas que chama a minha atenção no trabalho e que eu pretendo aprofundar agora no doutorado é que, por exemplo, quando a gente vai estudar o comprometimento organizacional, em geral, ele aumenta com o tempo de serviço do trabalhador na organização. No meu caso, a minha pesquisa encontrou que ele faz tipo um U. Então, ele sobe, depois dos 20 anos, ele vai caindo. Por isso que acabou que eles acabaram tendo mais metas de autoimagem, e aí a gente busca explicações na literatura, de questão, e também na própria realidade, do policial que está perto de se aposentar e, de repente, já está ele vai se desligar da corporação de maneira tácita, não tem como, ele vai ter que sair. Então, às vezes, ele já vai buscando ferramentas para pensar mais na sua autoimagem, porque ele começa a se ver como um ex-policial, um policial da reserva, que acaba criando uma questão diferente de ativa, né? Então, eu quero pesquisar um pouco disso, o porquê de a gente ter essa diferenciação. Por que na verdade, era para a gente ter policiais mais comprometidos e com o passar do tempo, né? E, no final, a gente teve nós tivemos eles menos comprometidos. Mas aí, se eu quiser, depois a gente conversa, mas até tem algumas coisas que eu coloquei na dissertação, eu posso mandar para o senhor, mas a gente não tem tempo, né? Eu agradeço, Ferreira, a pergunta também do colega, muito pertinente. Nós já estamos com um tempo bastante avançado.
Nós temos um tempo bem apertado, mas sim, é possível. Que a resposta também seja breve e, se possível, que seja continuada depois, ao término da apresentação, né? Boa tarde a todos. Inicialmente, cumprimentar o Ferreira Alves, Coronel Washington da Paraíba, já da reserva. Ferreira, eu gostei muito da sua explanação e gostaria de entender um pouco o seguinte. Você falou sobre essas metas de comprometimento e metas de compaixão. Até que ponto, não sei se você explorou isso ou pretende explorar, essas metas elas podem ajudar a solucionar problemas, né, que muitas vezes as polícias enfrentam para aprimorar o seu trabalho? Elas tendem porque, por exemplo, só um exemplo, né? As metas de compaixão, nas pesquisas internacionais, foram encontradas várias com relações positivas, inclusive influência, né? Em vários fenômenos. Por exemplo, diminuição de doença, diminuição de disforia, doenças mentais, problemas como depressão. Então, pessoas com mais metas de compaixão, em estudos realizados pelas pesquisadoras, que são as mais especializadas nesse tema, descobriu grandes influências positivas das metas de compaixão. Então, um dos estudos que elas fizeram, por exemplo, lá na universidade que elas atuam, elas colocaram pessoas com metas de compaixão, eles identificaram estudantes que tinham mais metas de autoimagem e metas de compaixão. Depois disso, lá nos Estados Unidos, as universidades elas têm dormitórios, né? Então, eles, durante um certo período, eles mantiveram estudantes com meta de compaixão junto com de autoimagem. E, ao final, eles fizeram de novo o levantamento. E descobriram que os estudantes de meta de compaixão, mesmo em menor número, eles impactavam para que... E, no final, havia mais estudantes com meta de compaixão do que de autoimagem. E aí isso gera coisas positivas, né? A gente está vivendo problemas aí de depressão na polícia, de suicídio. A gente tem problemas de absenteísmo alto, muitas vezes, porque o policial tem problemas psicológicos e é afastado da atividade, e isso gera consequências na própria situação de segurança pública. Então, eu acredito que, pela própria literatura e pelo que a gente busca aprimorar as metas de compaixão, criar ferramentas, é isso que eu pretendo trabalhar no doutorado. Para aprimorar isso, eu vou trazer resultados, até porque a literatura já disse, em outros fenômenos psicológicos positivos para a polícia, né? E para a sociedade como consequência. Fui rápido, né, chefe? Nós é que temos que agradecer. Nós teremos um coffee break às 17h30, mas eu optei por continuar com a nossa última apresentação oral, para não haver nenhum esvaziamento, e em respeito também a todos os presentes, né? O assunto do Ferreira, ele é muito extenso, muito rico, né? Não à toa agora, e eu não anunciei no anterior, mas eu anuncio agora, o Ferreira acaba de ingressar no doutorado para dar continuidade à sua pesquisa, e certamente vai produzir excelentes conhecimentos para compartilhar conosco na próxima. O capitão Guilherme ele é doutorando em administração, já está em andamento, né? O capitão Ferreira Alves acaba de ingressar. E, para materializar, Ferreira, agradecendo aqui a sua presença, eu te entrego aqui um certificado e que seja repassado também aos demais autores do texto, né? Ao professor Cláudio Torres. Tá? Muito obrigado.